Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 1, nós vamos começar lendo. Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição, a desordenada, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pai santo e querido, meu Pai amado, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Que não seja eu aqui falando, mas o Seu Santo Espírito. Que eu diminua e que o Senhor cresça aqui nesse momento, para que a Sua glória seja manifesta. E essa palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações e render frutos, Senhor. Porque não adianta de nada nós ouvirmos e ouvirmos a Tua palavra e nada mudar em nossas vidas. Então precisamos, Senhor, que essa palavra nos transforme, nos mude, Senhor. E como a Sua palavra diz que o Evangelho é como um martelo que esmiuça a pedra, assim nós cremos que Ele vai quebrar esse nosso coração duro, Senhor. E assim nós venhamos entender que não somos mais desse mundo, somos Seus, somos de Cristo para a glória do Teu santo nome. Senhor, tira de nós toda a tristeza, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos aflige, que nos entristece, que nos faz pensarmos em desistir, ó Pai. Tira de nós tudo isso, que essas palavras que têm sido pregadas aqui venham nos edificar, que seja para a glória do Teu santo nome, e assim nós venhamos sair daqui com a certeza que o Senhor tem falado conosco e que nós temos uma mudança, uma transformação, e verdadeiramente somos a igreja de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações, um terreno adubado, um terreno regado pelo Seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, nós já até começamos a palavra, a pregação, com os testemunhos. Porque nós temos que entender. A palavra diversas vezes vai falar conosco do Gênesis ao Apocalipse, que nós não somos mais desse mundo. A palavra de Gênesis ao Apocalipse vai mostrar, por exemplo, que as pessoas acham que o ato de não ser mais desse mundo é só na graça, na graça, porque agora nós morremos para esse mundo e vivemos para Cristo. Mas na verdade sempre estivemos mortos para esse mundo. Porque nós vamos ver desde o Antigo Testamento, os homens de Deus, tementes ao Senhor, não contavam com força de exército, não contavam com carruagens, não contavam com o poderio do dinheiro, do ouro, da prata, contavam unicamente com Deus. Todos os povos na face da terra no Antigo Testamento conheceram o poder de Deus. Ouviam falar que existia o Deus de Israel, o Deus que tudo podia fazer, o Deus que fez derrubar as muralhas de Jericó, fez o seu povo marchar sobre o deserto, fez o seu povo atravessar o Mar Vermelho. Tanto que Moisés diz, quando o Senhor toma ira sobre aquele povo, que eles constroem para eles um bezerro de ouro, o Senhor diz: eu vou matar esse povo e farei de você uma nação. E ele diz: Senhor, mas o que dirão os outros povos? Que o nosso Deus fez nós sairmos do deserto para morrermos, saímos do Egito para morrermos no deserto? Não, Senhor, que o Seu nome não seja envergonhado dessa forma. E assim o Senhor não permitiu que aquilo acontecesse, porque todo o povo vê o tamanho do poder de Deus. Nesse período que nós estamos vivendo, nessa crise agora também econômica que estamos entrando, nós temos visto muitas pessoas pedindo socorro a quem? A Deus. As pessoas não conseguem mais ver, aqueles que eram mais otimistas,
que viam em Bolsonaro uma resposta para a nação, assim como eu no passado já vi, não vou mentir, né? Comecei a enxergar que não é Bolsonaro a resposta para isso. Não é o governo, não é os investidores, não são os investidores, é Cristo. A resposta para tudo que nós temos passado, o socorro, vem de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela não tem olhos, ambições nas coisas desse mundo. Ela passa a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E isso nós temos falhado muitas das vezes. Eu percebo que durante o nosso dia, como eu já mencionei aqui outras vezes, nós temos vivido muitas das vezes as coisas daqui da terra. Até falamos que vivemos mais as coisas de Cristo, mas geralmente deixamos em último plano. Verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa. Quantos de nós já não faltamos culto por causa de trabalho, por causa de, não sei, outras desculpas? Eu fico pensando aqui, tentando imaginar por que mais outro motivo eu faltaria um culto e não consigo imaginar. Talvez a distância, né? Porque às vezes eu consigo compreender os irmãos que moram bem distante, alguns irmãos que são difíceis, né, essa caminhada. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que nós verdadeiramente temos sido igreja de Cristo? Ou será que eu tenho sido verdadeiramente a igreja de Cristo? Porque quando eu vejo, por exemplo, ontem o nosso culto de oração que não veio ninguém, eu fico me perguntando, será que eu tenho sido verdadeiramente a igreja de Cristo? Porque talvez eu não tenho sido e por isso os irmãos não tenham entendido o que é ser igreja de Cristo. Os irmãos não tenham compreendido o que significa ser igreja de Cristo. Porque o culto de domingo é o culto que mais enche. Não é aqui só não, irmãos. O dia de domingo é o dia que eu vejo muitas pessoas indo para as igrejas. Muitas. Por quê? Será que é o dia que tem um descanso melhor? Será que é o dia que você tem mais tempo? Ou será que você já fez disso um ritual na sua vida? Você não pode faltar o culto de domingo, mas o culto de quarta é diferente. O culto de segunda na casa da irmã é diferente, não é na igreja, é na casa da irmã. O culto de sexta-feira é diferente, não é um culto lá dentro da igreja. Nós não temos ou não temos feito essa dissensão? O culto na casa do irmão fulano, o momento de oração que nós pedimos é um momento diferente. O sábado de manhã, não é um culto, é uma oração só. Será que nós temos entendido verdadeiramente o que é ser igreja? E aí eu me pergunto eu mesmo, irmãos, será que eu não venho apenas porque eu sou o pastor? Porque é muito fácil eu dizer que eu venho em todos os cultos. Eu sou o pastor, não posso faltar culto. Posso, né? Mas será que eu não faltaria também se eu não fosse o pastor? Será que eu não faria essa escolha? Não, eu vou domingo, que domingo é mais tranquilo. Dia de semana eu tenho que me sacrificar para ir. Domingo não. Será que eu também não faria o mesmo? Como muitas vezes eu fiz no meu passado, eu não vou mentir. Não minto. Eu falo a verdade em relação a isso. Será que eu tenho sido mais um religioso, fingir que saí do sistema religioso e continuo em outro? Irmãos, quanto mais nós vemos a palavra de Deus, mais nós vemos o quanto nós temos falhado com Ele. Eu comecei a dedicar um pouco mais de tempo à leitura, a estudo. Eu tenho lido mais alguns livros sobre comentários bíblicos. E quanto mais eu leio, mais eu vejo quão falho eu sou com o Senhor. Eu não estou aqui para julgar vocês, irmãos. Pelo contrário, eu estou me colocando no mesmo lugar, dizendo quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais nós reconhecemos que nós temos errado. E aí que vai a parte principal. Será que a partir de quando nós temos esse despertar que nós temos errado, qual é a nossa atitude em relação a isso? Qual é a nossa atitude? Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele fala na sua carta a respeito
de meditação na palavra, a respeito de união da igreja. Ele fala muito sobre a união da igreja, sobre uma igreja que não deve ser apenas uma religiosidade, como muitos faziam naquela época. Nós temos que lembrar que naquela época eles iam ao templo antes de Jesus, iam ao templo para adorar a Deus lá no templo e viviam isso. Vou lá, vou adorar, vou entregar minha oferta, vou fazer isso, aquilo, vou voltar para minha casa como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Não viviam, não tinham uma vida com Cristo verdadeiramente, não tinham uma vida de temor de Deus. Quando tinha uma vida de temor de Deus, era mencionado, por exemplo, na palavra de Deus, como alguém diferente. Quando alguém tinha um encontro verdadeiramente com Deus, quando tinha intimidade com Deus, a gente vai ver, por exemplo, sobre aquele homem que o Senhor prometeu que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, porque era um homem fiel a Deus, um homem temente que buscava a face do Senhor. E o Senhor não falava a mesma coisa, por exemplo, dos fariseus. E o Senhor nos traz uma resposta para nós também. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. A primeira coisa que Paulo começa. Vocês ressuscitaram verdadeiramente com Cristo? Vocês morreram verdadeiramente para esse mundo? Então buscai primeiramente as coisas de Deus. Jesus Cristo tem sido prioridade em nossas vidas. No nosso dia, eu não vou falar sobre vir à igreja, por exemplo, porque para mim é uma também das características de alguém que ama o Senhor. Ele gosta de estar com seus irmãos. Ele tem o prazer de cultuar com seus irmãos. Não é algo penoso, é prazeroso. Se tivesse culto todos os dias, ele estaria aqui todos os dias. Salve aqueles que queriam estar e não podem. Como a gente tem irmão que está longe, a irmã Eunice às vezes quer vir, não pode, passou mal ou alguma coisa, que mora 30, 40 quilômetros daqui. Então a gente ainda tem alguma justificativa. Mas quando nós não temos? Será que nós temos o prazer? Será que, por exemplo, eu por um momento, irmãos, não vou mentir, eu perdi o prazer de visitar os irmãos, por exemplo. Mas eu falei, Senhor, me torna a dar esse prazer novamente, de estar indo, visitar, ir na casa de um, de outro, fazer um culto, como nós já fizemos no começo aqui, espontâneo, sem nada marcado. Eu estou indo aí na sua casa, como nós já fizemos, por exemplo, na casa do Gilmar, já fui quando eu, não lembra, meu irmão? Fizemos um culto espontâneo, começamos a adorar o Senhor, essas coisas. Será que isso tem sido prazeroso para nós? Será que verdadeiramente ressuscitamos com Cristo? O Senhor é um grande exemplo disso. Os seus apóstolos viviam juntos com o Senhor. Eles viviam juntos. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, eles não se dispersaram, eles continuaram juntos. Será que é um prazer para nós estar visitando uns aos outros? Eu sei que capixaba é um pouquinho diferente de carioca. Carioca vive um na casa do outro. Eu nunca gostei disso não, tá, irmãos? De ficar um na casa do outro. Mas carioca é assim. Gosta de estar muito na casa do outro. Eu nunca gostei, sempre fui de ficar dentro da minha casa. Mas quando eu me converti verdadeiramente a Cristo, a minha vontade mudou. A minha vontade foi, onde os irmãos vão se reunir hoje? Estou lá. No começo do meu casamento ainda tive um arranca-rabo lá, porque eu dava mais atenção aos irmãos do que a minha própria família. Minha irmã? Minha esposa? Testemunha. Onde os irmãos estavam, eu estava junto. Porque é nosso prazer estar juntos. Estarmos juntos, cultuando, louvando, falando de Jesus. Irmãos, tem alguma coisa melhor do que falar de Jesus? Fala a verdade, tem? Tem? Tem ou não tem? Tem não, Agora para refletir o seu dia durante o seu dia a dia. Do que você fala mais? Política? Trabalho ou de Jesus? Qual dos três? Eu trabalhei com um rapaz que ele era cristão, mas o dia inteiro ele falava de Bolsonaro. Meu Deus do céu. E a outra falava do Lula. E eu ficava, Jesus não entra na boca desse povo. E quando eu ia falar de Jesus, o pessoal brigava comigo, que lá não era lugar disso. Mas era lugar de falar de política. De Jesus não podia falar não, mas de política podia. Qual tem sido o nosso desejo durante o dia?
Eu me peguei um tempo atrás, eu falei aqui na quarentena, por exemplo, que eu comecei a assistir filme, né? Vídeo, isso, aquilo. Eu comecei a perceber que eu assistia mais isso do que pregação, por exemplo. Do que eu lia a palavra, por exemplo. Eu tirava meia hora, 1 hora para ler a palavra e 2 horas num filme. Ou seja, eu estava assistindo mais as coisas do mundo do que verdadeiramente a palavra de Deus. Eu assistia um filme de 2 horas, mas lia só 1 hora da palavra. Então será que o Senhor estava como prioridade? Será que a nossa vida mesmo tem sido viver para Cristo? Eu quero que os irmãos consigam compreender isso, porque não consegue entrar na minha cabeça mais de nós vivermos a nossa vida naturalmente, como o mundo diz naturalmente, e esquecermos de Deus durante o nosso dia. Esquecermos mesmo. Vivemos uma vida que, peraí, agora eu lembrei, apareceu uma mensagem no grupo da igreja, lembrei de Deus. O Senhor tem sido prioridade, já ressuscitamos mesmo com Cristo, então se ressuscitamos com Ele, agora buscamos primeiramente o reino dEle, primeiramente. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós muitas das vezes entendemos essa palavra, só que nós chegamos em casa, esquecemos, o inimigo vai lá e arranca. Aquela parábola do semeador, porque ela não teve semente, ela não aprofundou a sua raiz. E aprofundar a raiz, nós vamos entender na palavra de Deus, que é a meditação da palavra. Só assim que nós conseguimos aprofundar a nossa raiz. Nós precisamos dedicar mais tempo à meditação da palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer o Jesus no seu íntimo. Quantas pessoas dizem, eu não conheço Jesus? O Senhor Jesus Cristo se revelou. Ele mesmo disse, ninguém conheceu o Pai, a não ser aquele que Jesus Cristo revelou. Se nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos o Pai. Eu posso falar para você aqui, eu posso fazer um questionário, como já fizeram comigo quando eu era mais novo. Começaram a falar frases da Bíblia e perguntar de quem eram essas frases. Algumas eu achava que era de Jesus e não era. E algumas eu não sabia que tinham sido frases que Jesus disse. Por quê? Pelo menos os evangelhos eu não tinha lido verdadeiramente. Você sabe quais são os evangelhos? Que eles narram a vida de Jesus, tudo o que ele falou, por exemplo. Será que nós conhecemos? Será que nós já lemos pelo menos os evangelhos? Porque muita gente já leu o livro de Jó, porque está doido para ver a vitória de Jó depois da luta. Muita gente já conhece a história de José do começo ao fim. Sabe que José depois foi o governador do Egito. Conhece a história de Daniel. Nossa, Daniel foi um governador, ele foi cativo. Porque é muita vitória. Mas pouco conhece sobre a história de Jesus Cristo. Sobre as palavras de Jesus Cristo. Sobre quantas vezes Jesus Cristo alertou a igreja, fugir do fermento dos fariseus, que são religiosos, apenas incham, uma igreja que cresce, mas não tem um pingo de conhecimento da palavra. E o Senhor os questionava, nunca lestes as Escrituras? Elas de mim testificam. Às vezes eu ensino alguma coisa para algum irmão, o irmão fala assim, eu nunca vi isso na Bíblia. E eu digo, mas foi Jesus que disse. Então você nunca leu o que Jesus falou. Perdão, eu não digo isso não, porque eu fico constrangido, fico até sem graça de saber que o irmão não conhece uma palavra que Jesus Cristo tenha dito. O mínimo que nós deveríamos conhecer. O mínimo. E será que verdadeiramente... Agora, por exemplo, eu, que estudo bastante a minha profissão, eu não gosto muito de estudar não, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi, tudo que eu faço eu preciso fazer com perfeição. Então eu estudo bastante para conhecer o mercado imobiliário, questão de valorização. Se você me perguntar a valorização dos bairros aqui da Serra, eu sei um por um quanto ele valoriza. Só que o mesmo conhecimento que nós temos da nossa profissão, muitas pessoas fazem faculdade de 5 anos, para conhecer a sua profissão. Isso não é pecado nenhum não, irmãos. Nenhum. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Por isso nós temos médicos, nós temos um contador para fazer o serviço que eu não sei fazer. Nós temos vários outros profissionais, administração, coisas que eu não sei administrar. Então glória a Deus por isso.
Mas será que nós temos a mesma garra, a mesma vontade de estudar a palavra de Deus? A palavra do Senhor nos mostra que nós temos sido provados todos os dias. E para você fazer uma prova, irmãos, o que você precisa fazer primeiramente? Estudar, né? Estudar. A palavra nos diz que muitos foram levados por ventos de doutrinas. E o pior de todos foi, por exemplo, a ceia do Senhor que nós vamos tomar hoje. Pessoas fazem disso um ritual de santificação. Tomam a ceia para se santificar, para limpar durante o mês. E esquecem que nós morremos por esse mundo e agora vivemos com Cristo. Esquecem do que começa o capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai agora o outro, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Irmãos, eu lembro que eu falei aqui com a igreja, que eu passei uns 15 dias preocupado demais com muitas coisas aqui da terra. Condições de pagar as minhas contas, as contas da igreja, como é que a igreja ia pagar as contas? Né? Porque nós pagamos um aluguel aqui, nós temos luz, nós temos ajuda a algumas pessoas. Como é que nós iríamos fazer isso tudo? E naqueles 15 dias, praticamente eu esqueci que tinha um Deus que cuidava dessa igreja, que cuidava de nossas vidas. E comecei a me preocupar e parar, deixar até de dormir por causa dessas coisas. E quando eu me lembrei, eu falei, não. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou eu confio que Deus tem o controle das nossas vidas, de nossas coisas, dessa igreja, porque não sou eu, não é o irmão. Porque muitos me disseram, quando uma pessoa saiu aqui da igreja, falou assim, agora vai ser difícil de pagar as contas, né? Falei, não é ela que paga as contas, é Jesus. E glória a Deus por isso, continua as contas sendo paga em dia, nada de atrasado não. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos um período sem cultos, o Senhor pagou as contas. Ainda estamos passando um período de recesso, estamos, mas o Senhor tem suprido todas as necessidades, porque nós temos buscado primeiramente o reino dEle. Isso tem que ser algo, uma identidade nossa. Nós não podemos nos esquecer que o reino de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. E o reino de Deus também inclui ajuda aos necessitados. O amor ao próximo também está no reino de Deus. E uma coisa que me entristeceu muito, irmãos, eu preciso confessar aos irmãos, me entristeceu muito quando eu falei do meu desejo de voltarmos a entregar comida aos moradores de rua. E só um irmão veio falar comigo que estava junto comigo. Só um. Isso me entristeceu. Não preciso falar com os irmãos. Orei ao Senhor, pedi ao Senhor que Ele tirasse de mim toda essa tristeza, porque é triste. Na verdade, tive irmãs que quiseram, né, até ir. E eu não vou mentir não, irmãos, eu estou quase fazendo isso, levando as irmãs para a rua. As irmãs. Sei que é uma vergonha, mas a vontade que eu tenho é essa. Porque o reino de Deus não é aqui dentro, não. Não é o pastor vir ficar pregando todo domingo. Não é isso, irmãos. Uma das maiores tristezas que eu tive, eu não tenho mais, mas eu tive foi quando eu fiquei preso dentro de uma igreja. Mas o Senhor me mostrou que eu não preciso ficar preso aqui dentro. Que eu posso continuar fazendo a mesma obra que eu fazia. Visitar os enfermos, cuidar dos necessitados, ajudar os moradores de rua, a mesma coisa que eu fazia no Rio, eu posso voltar a fazer aqui. O Senhor me mostrou que ser pastor não é apenas ficar aqui dentro, não. E eu pedi perdão ao Senhor, porque eu comecei a ficar preso dentro da igreja. Porque o reino de Deus está lá fora. O reino de Deus está lá. Quando nós pedimos ao Senhor na nossa oração diária, que o reino de Deus venha, assim como ele é feito no céu, é nós sermos embaixadores do reino de Deus, atalaias de Cristo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e crede no Evangelho.
É uma necessidade nossa, irmãos, cuidar uns dos outros. Cuidar dos também, aqueles que têm fome, aqueles que têm frio. O Senhor pôs no meu coração um desejo muito grande de ajudar um centro de recuperação. Essa semana, eu e minha esposa eu separei mais da metade das minhas roupas, que já não cabe em mim porque eu estou gordinho, né? Mais gordinho, né, do que já era. Eu falei, roupa nova, não tem problema, estamos doando também. Porque não tem que doar só roupa velha para as pessoas não, né? Como muitos acham não. Então dei um bocado de roupa nova lá também que a gente vai doar, para nós ajudarmos também. Muitas pessoas têm entrado ainda nas drogas agora, por causa dessa situação, buscando nelas o seu refúgio. Nós precisamos, a Igreja de Cristo não pode ficar acovardada. O reino de Deus está aí para nós fazermos a vontade dEle. E nós não podemos ficar acovardados. Mas a minha maior pergunta é, será que nós vamos conseguir fazer, se nem ao menos aqui, que é um lugar aconchegante, nós conseguimos vir? Então o que falta primeiramente para nós? O conhecimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor. Buscarmos sermos revestidos de poder. Os apóstolos, quando iam pregar o Evangelho, o Senhor diz, ficai aqui até que sejais revestidos de poder. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse Espírito nos dá ousadia para fazermos a obra de Deus. Então, se você não está cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor não dará o Espírito Santo àqueles a quem Ele pedir. Então, peça com fé e o Senhor lhe dará o Espírito Santo. O Senhor te dará e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós pedimos dom. Senhor, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de cura, eu quero o dom disso e daquilo. Porque é muito fácil, o dom é um presente. Agora, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, poucos de nós queremos ter. Porque o fruto do Espírito precisa estar cheio do Espírito. E para estar cheio do Espírito precisa de sacrifício. Sacrificar a sua vontade. Sacrificar o seu desejo de descansar. Eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que cuidam, por exemplo, das suas esposas, que foram passear no dia 12. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqueles que curtiram a tua esposa. Mas eu preciso contar um testemunho para os irmãos. Esse ano foi o primeiro ano que não teve textão no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, lá em casa, dizendo o quanto eu amo a minha esposa e quanto ela me ama. Foi o primeiro ano que nós passamos o Dia dos Namorados verdadeiramente juntos, porque geralmente eu trabalhava o dia inteiro, e chegava em casa e tinha que agradar a patroa. Esse ano nós passamos o dia conversando, nem percebemos a questão do dia 12, à noite que eu fui me atentar a isso. Passamos o dia conversando, vendo algumas coisas que nós precisávamos acertar no nosso casamento, os cuidados que deveríamos ter. E à noite fechamos com chave de ouro, fomos cultuar o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu voltei para casa lembrando disso e falei, glória a Deus, eu tinha esquecido disso. Como é bom passar o dia inteiro com a minha esposa. E eu agradeço aos irmãos, eu louvo ao Senhor pelos irmãos que tiraram tempo, às vezes os irmãos tiveram que trabalhar, tiraram tempo para cuidar da sua família, da sua esposa. Porque também, irmãos, tem alguém mais próximo de nós do que a nossa família? O varão que não cuida da sua esposa, ele é reprovado. A esposa que não cuida do seu marido é reprovada. A palavra do Senhor diz isso. Aqui mesmo, eu lembrei que eu li isso essa semana. Aqui mesmo no capítulo 3, vai falar sobre isso. Não é o tema da pregação, mas aqui fala sobre o cuidado da esposa com o marido e do marido com a esposa. Então isso, quem é alguém mais próximo do que nós, do que a nossa família? Hoje de manhã você disse para sua esposa que você a ama? Você disse para o seu marido o quanto você o ama? Além de dizer você provou o quanto você ama, qual é o cuidado que você tem tido com a sua esposa, com o seu marido? Aí nós vemos o quanto nós temos sido negligentes com a palavra do Senhor. Porque eu, por exemplo, não disse, meu amor, eu te amo. Hoje de manhã. Eu disse que ela estava linda, não falei, meu amor? Disso eu disse. Nossa, está tão linda. A coisa que eu aprendi, elogiar a minha esposa.
né? Para a glória do Senhor Jesus. Então, qual é o cuidado que nós temos tido com o próximo? Mas muitos não sabem quanto falham com a família porque pouco conhecem da palavra de Deus. Muitos homens não sabem que eles têm que ser o sacerdote do seu lar, buscar pela sua casa, porque ele não lê a palavra de Deus. E a mulher tagarela, né, que o cara chega em casa e ela ainda perturba a cabeça dele até brigarem, não conhece a palavra de Deus, a sabedoria que ela deve ter. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Quer viver uma vida conjugal maravilhosa? Medite na palavra de Deus. Ela vai te trazer conhecimento e vai te trazer experiências maravilhosas para você ter com a sua esposa, com o seu marido. E assim o seu casamento será perfeito diante do Senhor. Tudo que nós precisamos ter na nossa vida, irmão, a maneira com que nós devemos trabalhar com perfeição, fazer o melhor, também nós aprendemos com a palavra de Deus. Um mau funcionário é um mau servo. Um mau patrão é um mau servo ao Senhor também. Tudo isso nós aprendemos com a palavra do Senhor. Tudo isso. A questão de horário, por exemplo, também, nós aprendemos com a palavra do Senhor. A nossa palavra, diga a sua boca se sim ou não. Aqueles crentes que ficam toda hora mudando de opinião, toda hora falando alguma coisa. Tudo isso nós aprendemos com a palavra do Senhor. O que nos falta? Meditação da palavra. Sabe por quê? Porque nós enchemos o nosso dia a dia com todas as outras coisas. Esquecemos que nós não somos mais desse mundo. Que a nossa vida ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Tudo quanto façamos. Ninguém lembra? Fala alguém alto aí. Para a glória de Deus. Viu? Como muitos não conhecem. Tudo quanto façamos para a glória de Deus. É um versículo que está na Bíblia. Tudo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que para que nós sejamos cheios de poder, para que nós vivamos uma vida diferente desse mundo, no versículo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: perdão, irmãos. É isso aí, versículo 10. Uma obrigação nossa para com Deus, para que tenhamos uma vida verdadeiramente pautada no Senhor. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão ou nem circuncisão, bárbaro, cita, verso ou livre, mas Cristo, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, irmãos, está difícil de eu falar hoje. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Alguém tem alguma referência a isso? Mansidão, longanimidade. Isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Suportando-vos uns aos outros. Aí entra uma parte maravilhosa para nós. Tem vezes que a gente não aguenta mais um irmão, né? Eu já ouvi aqui muitos irmãos que não aguentavam mais né? Mas a palavra diz que nós devemos suportar-vos uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros. Isso nos implica o quê? Termos mansidão uns com os outros. Termos paciência. Isso eu peço muito a Deus. Eu sou uma pessoa muito impaciente, né? E o Senhor tem me dado aos poucos a paciência, né? Que às vezes eu sou muito, né, bravo algumas vezes assim. Eu peço ao Senhor mais mansidão, paciência, porque às vezes o irmão tem certa dificuldade, limitação para alguma coisa, né? Para algum entendimento às vezes. E o Senhor tem que nos dar isso. E o Senhor é tão maravilhoso que primeiro Ele me dá muito amor por esse irmão, para depois me dar esse momento difícil, para que eu tenha mais paciência. Louvado seja Ele por isso. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro,
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão pela dificuldade da leitura, eu quebrei meu óculos essa semana, né? E eu estou um pouquinho difícil de ler. Mas amém. Creio que os irmãos conseguiram entender o texto. Fala sobre a união da igreja. Uma igreja unida, ela vai resistir todas as afrontas, todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Mas o nosso vínculo, irmãos, é em amor, em doutrina da palavra de Deus. Então, quanto mais nós pudermos nos reunir para falar da palavra dele, adquirirmos conhecimento, adquirirmos sabedoria da parte de Deus, exortarmos aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque através da palavra do Senhor, o Senhor vai usando um ou outro para nos exortar, nos ensinar, nos doutrinar o caminho que nós devemos seguir. Mas quanto menos nós falamos a palavra de Deus, menos nós lemos, menos nós temos essa intimidade, menos nós somos admoestados, ensinados, doutrinados. A ceia do Senhor nos mostra que Cristo morreu para que a sua igreja permanecesse unida. Ele trouxe em nós união em Cristo. Pelo seu Espírito somos unidos. É pelo Espírito de Deus. E se nós não temos o Espírito de Deus, nós não temos esse elo, essa união. É necessário, irmãos, nascermos de novo. Por isso que Paulo já começa dizendo: se vocês estão, portanto, se vocês estão ressuscitados com Cristo, então vocês precisam ser uma igreja unida. Uma igreja que ora junto, uma igreja que busca junto, uma igreja que vive a palavra de Deus junto, unida. Amém? Amém? Nós conseguimos compreender a palavra de Deus a respeito da união. Mas se o nosso vínculo é na doutrina de Deus, como é que pode nós não conhecermos a esse Deus? É necessário nós meditarmos na palavra. Essa palavra nos ensina que nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E quanto você tem separado o tempo para a meditação da palavra de Deus? Irmãos, não deixe isso em último plano na sua vida. Não deixe. A oração, isso é uma identidade da igreja. Não existe uma igreja que não ora. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando entrou no templo, ele disse: essa casa era para ser chamada casa de oração, e vocês fazem convite de ladrões. Por quê? Porque as pessoas, em vez de ir ao templo para orar, para buscar a face do Senhor, iam para fazer comércio, barganha. E muitas das vezes é o que nós fazemos também. Verdade seja dita. Está difícil, teve alguma afronta, teve alguma dificuldade, corre para a igreja. Ou então só vai para agradecer. Tem um outro extremo também, só vou para agradecer. Esquece de interceder uns pelos outros. O cuidado com o seu irmão é uma obrigação tua. Não é só do pastor, não. É uma obrigação tua. O cuidado com as pessoas que estão aflitas. Por isso que eu fico triste quando o irmão diz assim: eu passei por um momento difícil, tive uma dificuldade assim, mas Deus supriu. Mas por que você não me falou? Nós não somos uma família? Você não pode contar comigo? Nós precisamos contar uns com os outros. Porque, irmãos, a palavra diz que haverá um tempo em que as coisas serão muito mais difíceis. E nós estamos perto desse tempo. E se não podermos contar uns com os outros, com quem nós vamos contar?
O Senhor deixou a sua igreja aqui. O Senhor deixou a sua igreja aqui para que a sua igreja cuidasse do mundo. E isso nós podemos dizer que nós falhamos. E se nós não vivemos isso, não adiantou de nada termos saído de um sistema religioso. De um sistema que só vivia a religião. Porque nós faremos a mesma coisa. Nós faremos a mesma coisa. Vamos começar a viver uma religião. Qual religião? O cristianismo. Esquecemos que a palavra do Senhor diz que a religião pura e imaculada para conosco é visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se incontaminados.